estamos aqui com os advogados da Mazzuco e Melo, Antônio Carlos Mazzuco e Leonardo Neri, ambos representantes de grandes investidores e empresas nacionais e estrangeiras. A gente gostaria de entender um pouco sobre os impactos da pandemia no mundo dos negócios e mais especificamente para o setor transportador. Sabemos que a epidemia ela causa uma disrupção em vários serviços que podem causar quebra de contratos, né, com adiamentos ou não entrega de produto, não cumprimento das obrigações. Eu gostaria que os senhores comentassem um pouco sobre isso e qual é a possibilidade de entender essa epidemia como um caso fortuito, qual é a possibilidade de renegociar esses contratos de modos a cumpri-los futuramente ou simplesmente extingui-los. Uma satisfação estar aqui com você, obrigado pelo convite. E eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que a questão da revisão dos contratos, ela é uma questão bastante antiga, não é uma novidade. Agora, qual é a regra dos contratos? Em direito se chama pacta sunt servanda, questão em latim, que significa que os contratos, os acordos, eles devem ser cumpridos. Quando a gente fala de descumprimento, criaram-se várias doutrinas, aqui de direito romano, muito embora ela se aplique também aos sistemas de common law, que são as doutrinas do caso fortuito e força maior, elas estão no Código Civil, no artigo 393, então a definição ela vem junta, tanto do caso fortuito quanto de força maior. O Código Civil diz que verifica-se tanto um quanto outro no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, se, por exemplo, nós temos uma situação já, vamos dizer assim, degringolada, né? Uma parte que já não está cumprindo determinado contrato, evidentemente que essa parte vai ter uma dificuldade para dizer, olha, a culpa aqui é de caso fortuito ou força maior. Então, uma empresa que já está desestruturada, que já tem problemas na estrutura de capital, esse tipo de coisa, não vai poder se beneficiar de uma situação dessa ordem. Nós temos também o setor de transportes, ele é muito curioso, né? Porque nós temos diversos setores que continuam trabalhando, por exemplo, no setor de alimentos, né? Não houve uma quebra da oferta, melhor, uma quebra da demanda, houve um aumento da demanda, né? Claro que essa situação de lockdown, ela tem um impacto na operacionalidade das empresas, né? Agora, como é que a gente trata essa situação? Caiu o preço do combustível, né? Então, não é que os preços eles aumentaram. Isso é uma situação muito curiosa. Quando você fala de onerosidade excessiva, assim, aqui, vamos considerar um exemplo muito mais representativo, um aumento do petróleo, então tem uma guerra no Golfo e o preço do petróleo vai lá para cima, né? E a gente sabe que o preço do petróleo no Brasil, embora o Brasil seja suficiente, ele acompanha os preços mundiais. Isso a gente pode falar de uma onerosidade excessiva, né? Então, uma coisa fala-se muito, mas quando a gente vai levar essa questão para juízo, a gente precisa ter elementos. Então, só para situar a questão, em termos de Código Civil, o Código Civil ele prevê a questão da força maior, caso fortuito, artigo 393, é o parágrafo único. A questão da onerosidade excessiva, ela também está expressamente prevista no artigo 478 primeiro e 470. O 478 ele prevê a resolução dos contratos por onerosidade excessiva e o 480 ele prevê que o próprio juiz ele pode interferir no acordo para reequilibrar o contrato. Então, é uma medida extremamente excepcional. O nosso Código Civil ele permite que o juiz estabeleça as bases do contrato, né? E nós temos também o artigo 317, que trata da teoria da imprevisibilidade, que é uma desproporção entre o valor da prestação e o momento da execução do contrato. Eu acho que a grande questão agora é como a gente situa os contratos, principalmente no setor de transporte. Eu acho que vale um pouco a gente diferenciar as relações de consumo, já indo nesse segmento do transporte, as relações de consumo B2C com as relações entre entes empreendedores, né? Na verdade, o B2B.
Nas relações de consumo, o maior exemplo prático são as companhias aéreas já englobando o setor de turismo. Quando você tem uma relação de transporte B2C, o Código Civil ele é bem expresso que o único elemento plausível para você arguir seria a força maior. É o artigo 737. Ele fala o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos e pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Atrelado ao 734, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Então, na relação, quando a gente tem a relação business to B2C, negócio com o consumidor, tem que ser força maior. A força maior ela é muito compreendida no contexto atual, porque seria o fechamento das fronteiras, no caso do segmento aéreo, faz com que as companhias elas não tenham como operar. Então, é um caso que, quando a gente estuda direito, é muito tópico, ele é muito difícil de visualizar na prática, mas a gente está vivenciando isso hoje. Então, ela é muito adequada. Só que daí a gente vai compreender um pouco como funcionam os conceitos de direitos do consumidor. A gente, quando fala de direito do consumidor, a gente fala sobre hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. O que seria a hipossuficiência do consumidor? O consumidor ele é visto por uma posição muito mais vulnerável, de muito mais fragilidade, porque ele não detém do conhecimento da cadeia. Ele detém só do produto, do serviço final. Então, existem certos princípios e certos direitos que tentam equalizar essa relação, que é o direito da inversão do ônus da prova, a teoria da aparência. O consumidor pode ingressar em juízo contra qualquer parte que ele tenha algum conhecimento que estava na relação. Só que quando a gente está vivendo um caso de força maior, que, como eu expliquei, no caso de transporte é o único, excepcional, pode sustentar a arguição, no caso B2C, quando a gente vivencia isso, essa relação desequilibrada de hipossuficiência com direitos maiores para o consumidor perante o fornecedor, ela acaba não sendo viável na prática. Por quê? Exemplo prático do caso das aéreas. Se as aéreas reembolsarem todos os consumidores que compraram seus tickets sem qualquer multa, sem qualquer bônus, e ao mesmo tempo ela tem a suspensão por entes governamentais da operação, ela está sofrendo dos dois lados perdas que ela quebra. Então o fornecedor, na relação de consumo, nesse caso de força maior, ele também está numa situação vulnerável. Então ele precisa ser tratado de forma diferenciada, o fornecedor. Por isso que o governo interveio pela MP 925 nas aéreas, inicialmente em 18 de março, e depois 8 de abril com a 948 para englobar todo o setor de turismo, porque foram muito afetados, não só as aéreas, mas as empresas de hotelaria, os hotéis, os restaurantes periféricos, engloba teatro, cinema, eventos, engloba toda essa rede de entretenimento acoplada no turismo. Então, quando a gente fala de relação de consumo, força maior acaba preponderando. Só que existem as relações B2B, que o Mazzuco colocou de forma muito, muito bem enquadrada, os principais princípios do Código Civil, que é a onerosidade excessiva e a tese da imprevisibilidade. No caso do B2B, como que a gente entende consumo? O consumo é o destinatário final daquele produto ou serviço. O B2B, no caso do transporte, ele é um intermediário, então ele não é o consumidor final. Então, o Código de Defesa do Consumidor, o CDC, ele não se adequa nesses casos. Na relação de transporte, no Código Civil já não é o transporte de pessoas, que tem essa excepcionalidade que eu citei da força maior. É transporte de coisas. Transporte de coisas, relações contratuais, pactus sunt servanda. Só que as exceções do pactus sunt servanda, que é você cumprir com as cláusulas que foram adequadas, que foram viabilizadas bilateralmente pelas partes, tese da imprevisibilidade, quando a parcela se torna, a parcela perante a outra parte, ela se torna onerosa, em virtude de um fato extraordinário. Ou quando uma parte, no caso da locação comercial, um exemplo, uma parte, todo o ônus
sobrecarrega uma parte. Por exemplo, o locatário comercial, ele tem todo o ônus da relação. Nós tivemos um caso muito conhecido aqui no Brasil, quer dizer, quando houve a maxi desvalorização da moeda, se não me engano, foi em meados de 98, né, que nós tínhamos até lá eu já começo que é uma especialista em economia, e se eu estiver errado, nós tínhamos ali, seguindo a Argentina, uma paridade 1-1, né, da moeda brasileira e do dólar, e de repente isso foi para 1,80, alguma coisa assim. Então ali foi um caso típico de teoria da imprevisibilidade, porque o valor das prestações, e a gente tinha financiamentos vinculados à moeda estrangeira, principalmente automóveis, né? E o judiciário interveio no caso para adequar o valor das prestações. Mazzuco e Leonardo, eu achei essas explicações foram cristalinas, assim. Vamos tentar avançar em algum exemplo prático, pensando inclusive nos dois polos, em um empresário que se frustrou com uma expectativa de ser atendido em alguma entrega ou serviço, e também daquele empresário que, por essa situação extraordinária, não vai conseguir entregar o acordado. Quais devem ser as primeiras providências nesses dois casos? Eu diria que a primeira providência é a negociação, né, Gustavo? Eu acho que a negociação ela sempre deve vir antes, né? Hoje em dia tem se falado muito, a própria lei prevê a mediação como uma ferramenta de solução de conflitos. Isso vai se tornar cada vez mais comum. No nosso escritório, inclusive, a gente tem trabalhado com plataformas de mediação em favor de alguns clientes. Então, a sugestão o empresário precisa sempre se antecipar ao problema, né? Estabelecer um diálogo, né? E explicar claramente a situação. Falhando a negociação, aí sim a gente vai buscar quais são os remédios judiciais, não é, Léo? Isso, exatamente. O Mazzuco colocou de forma resumida exatamente o que tem que ser feito. Eu acho que é um grande ponto de orientação para os clientes, até indo de encontro um pouco com o produto que ele falou no início, de você tentar comprar todas as áreas numa gestão de crise. E acaba compreendendo, porque o empresário não tem um problema específico, né? Ele acaba tendo um problema que pode respingar lateralmente no outro, então ele tem que atuar como se fosse uma locomotiva, né? Dessa forma que a gente vem pensando. Como eu expliquei na relação do consumidor, no caso de transporte com o negócio, força maior é o único exemplo. No caso do negócio com o negócio, pensando nesse médio empresário que você citou, o Tribunal de Justiça tem algumas decisões, algumas jurisprudências que você alegar por simples vontade, força maior, como se fosse padronizar um monte de decisões no sentido de ter o deferimento, não está ocorrendo. Então, força maior não pode ser alegada de uma forma totalmente sem qualquer indício probatório no caso do negócio com negócio. O que tem que ser analisado? Tem que ser analisado o contexto do caso em si. Tem que ser analisado o porquê que ele está sofrendo essa dificuldade. Ele tem que provar em juízo, por exemplo, se o transporte é de bens essenciais, existem recomendações governamentais de que podem fluir. Então, nesse caso, seria um ponto negativo para o transportador. No caso do supermercado, a demanda aumentou. Então, não dá para o supermercadista falar, o atacadista falar, não, eu estou tendo problema aqui, porque o bem dele é essencial, a demanda aumentou, tem indícios de que aquele mercado está em ascendente. E os preços caíram, né? O preço do combustível caiu. Né? Se caso for um mercado que não é essencial, que engloba nas recomendações governamentais de você cessar, o empresário demonstrar que ele está paralisado, ele está congelado na cadeia, na relação, em virtude de não ter recebido o fornecimento dos produtos, então ele não consegue na outra ponta. Se ele demonstrar essa onerosidade excessiva na relação contratual, essa imprevisibilidade da pandemia, concomitantemente ele começar a demonstrar esse quadro, esse diagnóstico, daí ele tem direito ao reequilíbrio do contrato e renegociar. Como que é visto pela jurisprudência a renegociação? Flexibilização de até 12 meses, normalmente, um diferimento do pagamento em até 12 meses,
iniciado no prazo que finaliza esse inteirinho da pandemia, que normalmente alguns projetos de lei têm situado em 20 de março, ainda não se sabe o fim, mas estão começando a especular que seja no segundo semestre, agosto, setembro. Então a negociação seria dessa forma, mas como o Mazzuco muito bem colocou, o caminho judicial não é o adequado nesse primeiro instante. Acho que o Giacomassi vai falar um pouco sobre isso, relações econômicas. Há toda uma cadeia que o direito tem que ele tem que compreender isso e auxiliar. Então tem que ter um bom senso na relação, na negociação. Existem instrumentos jurídicos robustos que a gente está colocando aqui para proteger esse empresário, mas ele tem que, com boa fé, demonstrar a sua posição na relação e tentar a negociação, exaurir o máximo possível, que está sendo, inclusive, muito bem visto no judiciário. As decisões judiciais, elas estão evidenciando essa tentativa de exaurir a esfera administrativa. Muito importante, até pensando no middle market, no médio empresário, ele se vê com todos os seus funcionários no home office, né? E ele se vê com o ônus, com as obrigações de terem que ser adimplidas em relação à taxa condominial, IPTU e o próprio aluguel. E muitos questionamentos em relação a qual que é o meu direito nessa relação, porque tenho recebido óbices dos locadores. Tenho direito à negociação, tenho direito à isenção, à suspensão. Acho que vai de encontro um pouco com essa linha de demonstrar essa onerosidade excessiva na relação contratual com o contexto do seu negócio, se é um bem essencial, se é um bem não essencial, como que a atividade envolve, porque vai ser analisado a teoria do risco do negócio perante as relações de consumo com o consumidor em relação a contratos, com o consumidor em relação a contratos também com os locadores. Existem decisões judiciais recentes no TJ de São Paulo que estão deferindo a suspensão dos aluguéis pelo prazo de 4 meses, que é mais ou menos esse inteirinho, com esse diferimento de 12 meses, em alguns casos com um percentual de carência até, é muito negociado com os locadores. Existem essas decisões também em outros estados, Distrito Federal, Paraná, com redução do aluguel, não a suspensão na integralidade, mas a redução. Qual que é um ponto positivo para os pequenos e médios empresários? Eles têm um direito, eles têm que demonstrar que eles estão adequados a esse direito. Mas deve-se tentar negociação. Como eu disse um pouco antes aqui, não basta entrar com um pedido em juízo e não demonstrar que você tentou satisfazer aquela dívida de forma amigável com o locador. Mas existem decisões jurisprudenciais, existem direcionamentos na doutrina, na própria legislação.